Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos aqui, agradecidos ao Pai, para a realização do nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Vamos, então, fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, guias e mentores amigos, que em nome de Jesus estão aqui conosco para nos assistir, nos inspirar nos estudos das vossas verdades. Pai amoroso, obrigado, sobretudo, a Ti, Pai, por essa oportunidade. Felizes e agradecidos por merecermos a vossa confiança, nós te pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Nós vamos hoje estudar, dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o subtítulo, Quem se eleva será rebaixado. A nossa querida Vânia vai tratar então do item 5. A palavra é sua, querida. Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. Na sequência dos textos que Kardec selecionou para apresentar esse item, nós temos aqui a terceira passagem do Evangelho de Mateus, em que, desculpe, nós vimos até a terceira passagem com Mateus. Hoje, no item 5, nós vamos ver um trecho do Evangelho de Lucas, né? Que foi o evangelista que não conheceu Jesus. Lucas era, vamos dizer, médico, né? E trouxe para nós a seguinte narrativa. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Então, Jesus, quando chegava em algum lugar onde ele ia fazer as suas pregações, trazer os seus ensinos, era um dia de sábado e ele foi convidado para fazer a refeição numa casa de um dos principais fariseus. E então
notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus aproveitou a oportunidade daquele fato para trazer uma parábola. E essa parábola nos chama a atenção através de um fato, vamos dizer, do dia a dia. Quando formos a uma festa, ou quando formos a um lugar como convidados, né, que não ocupemos os primeiros lugares, para que, chegando o dono da festa e tendo alguém mais importante, o dono da festa não chegue até nós dizendo para desocuparmos o lugar, para ceder para aquela autoridade, e nós, muito constrangidos, vamos ocupar o último lugar. É claro que a parábola, o que é uma parábola? É uma narrativa curta, né, em que se aproveita um fato do cotidiano, do dia a dia, para trazer o ensinamento moral. Então, qual é o ensinamento dessa lição? Que todo aquele que quer se exaltar, que quer aparecer na linguagem popular, como se diz, que quer se destacar, esse será humilhado, constrangido. E aquele que for o menor, aquele que for o mais apagado, esse será elevado. E nós vemos, ao longo dos evangelhos, vários trechos ou várias lições em que Jesus aproveita a oportunidade de um acontecimento ali do momento para trazer uma lição, né? Porque havia, né, uma prática comum, principalmente entre os fariseus, que apesar de adorarem um só Deus, né, de já estarem fazendo jejum, de fazerem as suas doações, darem o seu dízimo, eles, na vida íntima, na vida particular, apresentavam um comportamento completamente diferente do que mostrava o seu exterior. Então, o que é? Muitas vezes a criatura, ela se adorna, ela se enfeita, ela assume uma máscara, ou ela toma uma postura, uma posição em que se destaca o seu orgulho. Vemos isso muito, não é? Aqui no Brasil, principalmente, de onde sai aquela frase famosa: você sabe com quem você está falando? Né? Então, nessa lição aí que Lucas, esse trecho que Lucas nos convida a pensar sobre isso. Quanto mais nos preocupamos com sermos reconhecidos, por sermos valorizados, por sermos respeitados, quanto mais nos orgulhamos daquilo que estamos fazendo em benefício do próximo. Eu faço tantas palestras por mês, eu faço a sopa, tantos litros de sopa, eu ajudo a arrumar 1000 cestas básicas. Todas essas situações que nós ostentamos, que nós divulgamos, representam o orgulho que ainda trazemos dentro de nós. E Jesus, né, nos veio dar o exemplo de quê? De humildade. Né? Andava com os seus discípulos, andava no meio do povo, né? Não tinha nenhum objeto de valor, não tinha joias, nem títulos, nem roupas, vestimentas especiais. Né? Jesus lavou o pé, como a Norma lembrou aí, né? Aquele momento do lava-pés, para mostrar o quê? A sua humildade. Porque todo aquele que quiser ser o maior será rebaixado. E aquele que for o menor será valorizado. Vamos lembrar aqui também aquela prece do fariseu e do publicano. Né? O fariseu entrou no templo, na sinagoga, e fazia suas orações batendo assim no peito, né? Com orgulho, dizendo, né, que ele, né, cultuava um só Deus, que ele jejuava, que ele dava o dízimo, relacionou
uma série de virtudes que ele se considerava possuidor e seguidor. Mas daí veio o publicano, que nós sabemos, né, que era aquela figura antipatizada pelos judeus, porque o publicano era quem cobrava os impostos que os romanos cobravam dos judeus, né? E o publicano simplesmente ajoelhou e que diz: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, tenho eu, aqui estou eu pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, desse momento, desse encontro do fariseu com o publicano, nós também extraímos a lição dessa virtude que todos nós precisamos cultivar e que nós não devemos nos preocupar com os títulos da terra, com o reconhecimento da terra, porque Deus nos conhece muito bem e Deus sabe o que cada um de nós faz, como cada um de nós pensa, enfim, o que cada um de nós está fazendo dessa sua oportunidade no corpo físico. E agora nós vamos passar a palavra para a Norma, que no item 6 vai nos trazer o texto de Kardec que explica essas passagens evangélicas de Mateus e Lucas. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Então, vamos começar, né? Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade, de coração, e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Vamos dar uma paradinha aqui, porque as considerações do Kardec nesse item 6 são longas. Refletindo sobre este pedaço, é sempre bom nós reforçarmos, queridos irmãos, que pobres de espírito não são os desprovidos de inteligência, mas os humildes, não é? Exemplo, Chico, quando era enaltecido, comparado a espíritos de escola, ele costumava dizer que era apenas um cisco de luz. Isso é um tremendo exercício de humildade, né? O mestre, quando ele toma uma criança como modelo de simplicidade do coração, a gente vai verificar que, às vezes, a gente tem exemplos nas redes sociais, não é? De comportamentos de crianças que recebem um lanche do seu responsável e a sensibilidade delas faz com que elas entreguem o seu lanchinho a uma pessoa que elas percebam que está em necessidade. Então, nós ficamos sensibilizados quando vemos essas imagens. Elas se levantam, levam o lanchinho ou para uma idosa ou para outra pessoa qualquer, e elas percebem, com a pureza do coração delas, que estão mais necessitados que elas para tomar aquele lanche. Também há um exemplo veiculado há muito tempo na internet, que há alguns anos aconteceram umas Olimpíadas especiais em Seattle, nos Estados Unidos, não é? Que tinham 9 participantes, todos eles com deficiência mental. Alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. E, ao sinal, todos partiram. Não exatamente em disparada, mas com a vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida, ganhar.
Só que um deles tropeçou e caiu, né? E aí ele começou a chorar. Então, os outros ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então viram e voltaram. Todos voltaram. E uma das meninas, com síndrome de Down, ela ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse: Pronto, agora vai sarar. E aí, eles deram os braços às 9 crianças e juntos eles seguiram de bracinho dado até a reta de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muito tempo. Quer dizer, eles exemplificaram, trocaram a competição pela cooperação. Não é? Talvez eles fossem atletas, né, deficientes mentais, eles eram, mas eles não eram deficientes espirituais. Isso porque, lá no fundo, todos nós sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir os nossos planos. Um outro exemplo que eu trago vivo em minha memória, que me emocionou muito, foi como um presente para mim. Aconteceu nas Paralimpíadas de 2020 aqui no Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade de comprar um ingresso para ver a prova de natação. E, para minha surpresa, não era o primeiro colocado que era mais aplaudido pelo público, mas o último, pelo esforço daquele atleta de chegar até a, a reta final, né? As pessoas ficavam de pé, dando força para que ele chegasse, aplaudindo, muitas chorando, meus irmãos. Então, ele foi o último. Mas para todos nós que estávamos ali envoltos de emoção e de sensibilidade, ele foi o primeiro. Porque ele precisou de muito esforço para chegar até lá. Então, assim nós devemos fazer, domar nossas más inclinações e conquistarmos os tesouros do céu, não os da terra, não é? Vamos dar prosseguimento ao texto de Kardec. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior, seja o vosso servidor. E nesta, que quem se rebaixa será elevado, e quem se eleva será rebaixado. Então, a gente já falou antes, né? Jesus exemplificou isso o tempo todo. Ele exemplificou a humildade, como a nossa irmãzinha Vânia falou, andando de forma simples, praticando o bem e o amor com seus apóstolos, em sua maioria todos humildes pescadores, não é? E de forma bem simples, humilde. E aquela cerimônia do lava-pés, meus irmãos, foi para marcar, além do tempo, o exemplo da humildade, não é? Vamos prosseguir com Kardec. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos sobre a terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia suas grandezas sobre a terra e não se leva. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento, não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam,
Até suas vestes não conservaram, senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles resplandecentes de glória aqueles que espezinharam sobre a terra. E isso vai nos lembrar a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, o subtítulo Uma Realeza Terrestre, né, meus irmãos? Quando aquela rainha de França, que deixou essa mensagem para nos ajudar, revela que o orgulho fez com que ela perdesse na terra e que nada carregou consigo, né? Lá para o plano espiritual. E ela passou por desilusão, por humilhação, né? Quando chegou do outro lado da vida, por quê? Em lugar de ser ali recebida como soberana, viu acima de si, bem acima, homens que ela acreditava serem bem pequenos e que desprezara por não terem sangue nobre, né? Assim, ela compreendeu a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez aqui na Terra. Portanto, para conquistarmos um lugar no reino de Deus, é preciso abnegação, humildade, né? Caridade, benevolência para com todos, porque não se vai perguntar, quando você lá chegar, o que haveis sido, mas sim o que haveis feito de bem, não é? E quantas lágrimas conseguistes enxugar? Que os degraus do trono, ela nos diz, não a aproximaram do reino dos céus, mas que são os caminhos mais penosos da vida que a esse reino conduzem as pessoas. Ou seja, nas provas e expiações bem suportadas, né, meus irmãos? Que não são uma punição, nós já entendemos isso, mas oportunidades de burilamento na prática da caridade e do amor que conquistamos esse lugar no reino dos céus. Vamos avançar para o último parágrafo da fala de Kardec. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar sobre a terra, nem vos colocar acima dos outros, senão quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, aqui, Kardec está deixando claro que não são todos os ricos que acabam sucumbindo. É a prova mais difícil, a da riqueza? É, mas há aqueles que passam bem por elas. Mas se não conseguir passar, tem que vir restaurar, não é? Porque cada um é dado segundo as suas obras. Nós mesmos somos os artífices do nosso destino. O Pai nos concede novas oportunidades por misericórdia, para que possamos regenerar nossas imperfeições. E assim, gradualmente, aquele que aproveita a oportunidade reencarnatória concedida vai empreendendo esforços para superar a si mesmo, tornando-se merecedor de um lugar no reino do céu, entendendo, segundo André Luiz nos fala, que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. Ele nos diz isso no livro Vivendo o Evangelho, na lição 88. E para finalizar, busquemos fazer a última recomendação feita por aquela rainha de França de uma realeza terrestre. Ela diz:
uma vez que nem todos conseguem aproveitar a oportunidade reencarnatória, tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Que nós possamos sempre colocar em prática, meus irmãos, esses ensinamentos abençoados que nos chegam. Muita paz. Agora a palavra é sua, querida Vânia, para a prece de magnetização da água. Então, vamos lembrar a você que essa água magnetizada, mais conhecida como água fluidificada, é importante elemento para auxiliar na nossa harmonização íntima, para aqueles que têm problemas de insônia, aqueles que estão com ansiedade, aqueles que estão com o sistema nervoso abalado, podem valer-se desse recurso. Então, aqui no dia do nosso encontro, você pode preparar a garrafa de água só para você e aquela água de uso comum para os outros convidados do seu evangelho, sejam familiares, vizinhos e amigos, não é? Então, nesse instante, com o pensamento em Jesus, o médico de nossas almas, nós vamos pedir que sejam colocados sobre nossas águas os fluidos salutares e fortificantes de que necessitamos para as nossas experiências do dia a dia. Que o Mestre Jesus, conhecedor de nossas necessidades, permita que os espíritos magnetizadores coloquem o de que nós necessitamos para nos sentirmos fortalecidos, revigorados e também mais animados para os desafios. Mestre Jesus, agradecemos por essa dádiva da água que nos permite estarmos em melhores condições, que nos acalma o espírito. E como diz Emmanuel no livro Segue-me, que nos traz o benefício para o corpo físico e para o espírito. E assim, nós vamos agradecer por mais esta oportunidade da realização do Evangelho Lar Online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Agradecer a direção espiritual que nos ampara, intui e fortalece. Agradecer aos nossos mentores e a todos aqueles encarnados e desencarnados que juntos conosco estudam o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que todos tenhamos um fim de semana com paz e alegria. E que nós possamos, na próxima semana, estarmos também envolvidos nessas vibrações harmoniosas de paz, de alegria, de união, de fraternidade. E assim consigamos vencer as nossas provas. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.